Por quê? Bem, porque na verdade mesmo, aqueles que mais se focam no estudo nem sempre acabam bem. E aqueles que não se focam, você vê que são chefes, como mesmo essa é a realidade do nosso país. Aqueles que você vê que sempre folgava na aula, faltava respeito nos professores, não tirava notas máximas. Daqui a 10 anos, quando você tiver um emprego, você tivesse numa entrevista de emprego, você vai ligar para sair e você olha ali com fato, gravata, não sei quanto, você lhe pergunta, ele vai falar que é chefe de um sítio. Certo. Você não acredita. Mas e porque você está assim, sem trabalho nenhum, mas você era o mais dedicado da turma. Hey guys, how you doing? Sejam bem-vindos ao Clube das 5. Meu nome é Kenny Pinto. Se você ainda não me conhece, dá um passeio no meu canal e se subscreva a esse canal. E se você se identifica com conteúdos como esse, põe um like, que isso ajuda a espalhar para mais pessoas. Clube das 5. Eu não sei quais são as suas expectativas quanto ao Clube das 5, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Clube das 5 vai agregar valores para ti. Hoje nós temos um convidado super, hiper especial, ele que vai nos ajudar a fazer a abertura deste Clube das 5, que é um podcast voltado ao desenvolvimento pessoal. E esse nosso convidado especial pode trazer para si conteúdos, pode trazer para si insights que te podem ajudar a desenvolver a nível pessoal. Com vocês, Dário Tavares. Bem-vindo ao nosso programa Clube das 5. Obrigado, Kenny. Obrigado, malta. Paz. É minha primeira vez no podcast, acho que estamos se mesmo nervoso. Eu posso ajudar com isso. Eu também estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu gravo um podcast. Já gravei muitos programas, já tive muitos outros programas, como Eu e Você, o Rolling Com e os meus blogs, mas no formato podcast é a primeira vez. Sei, pode só me ajudar a tirar o rótulo, porque essa marca d'água não está a patrocinar. não está a patrocinar o vídeo. Então, para evitar problemas com as marcas, pronto, vamos só tirar o rótulo. Pronto, primeira pergunta, assim, nessa nossa conversa descontraída. Dário, onde é que nasceste e como é que foi a tua infância? As pessoas poderem te conhecer melhor e entenderem aquilo que você vai agregar como valor para essas pessoas. Ok, bem, começando é que eu nasci na província de Benguela. Bem, a minha infância foi meio normal, eu era uma criança muito fechada, só ficava em casa, assistindo boneco, brincando com os primos ali, só. Eu porque a primeira vez que eu saí sofri um acidente de moto. Uau! É que eu fiquei assim, meio com medo como criança, sabe, coisas de criança, Sério. Bem, esse medo passou quando eu tive uns 7 a 8 anos, quando a minha irmã mais nova nasceu. Uau! Então tiveste que desenvolver tuas garras de protetor Para proteger. Exatamente. Só que aí é que eu me percebi que não vale a pena ser um protetor, porque na mesma as coisas acontecem, faz parte do destino. Certo. É aí que eu decidi, só curtir a vida mesmo, aproveitar enquanto estou vivo. Uau. Eu sei que és uma pessoa muito dedicada aos estudos e nesse podcast a ideia é poder agregar, trazer dicas às pessoas de como elas podem se desenvolver pessoalmente. E já agora, a maior parte da nossa audiência é masculina. A maior parte dos nossos internautas são homens na idade entre 18 e 45 anos de idade. Sei que muitos provavelmente não tiveram a oportunidade de estudar e estão a começar a vida acadêmica agora. Outros já têm a oportunidade de estudar, mas não têm tanto sucesso. Quais são os hábitos que você incorporou na sua vida para poder se desenvolver, para poder ter um desempenho acadêmico? Os hábitos que você tem? Bem, na verdade esse hábito não começou comigo, começou primeiro com meu avô. Eu vivia com meu avô quando eu tive uns 12 anos. Ali eu percebi mesmo que ele me mostrou que a melhor forma de continuar a viver estudando e me dedicar aos estudos. Aí comecei a criar pequenos desafios. Desafiar alguns colegas a alguns exercícios de matemática. Não liga, eu vou tirar um pouquinho mais para mim também poder aprender. Começando desafiando alguns colegas
às vezes desafiando alguns professores com tarefas, tipo, o professor mete o exercício no quadro de matemática e em menos de 5 minutos eu e meus colegas apresentamos. Aí o professor vê que, epa, está muito fácil, então ele vai levar a fasquia. Aí nós desenvolvemos ainda mais. Bem, quando se trata de língua portuguesa, quando a aula está assim, meio leve e todo mundo está aborrecido, aí nós propomos desafios próprios, tipo conjugações dos verbos, aí o próprio aprende conosco, nós também aprendemos com ele. E agora sempre que o professor chega na turma, ele sempre mete um verbo assim para nos conjugar. Yeah. É assim que eu pude desenvolver uma beta. Também tive a ajuda de alguns tios, professores, e sempre que chegavam em casa, quando eles vivem em outras províncias, quando eles chegavam em casa, eles sempre vinham com exercícios, quem acertava vai sempre receber um prêmio. É aí que eu tive aquela vontade de estudar. E a ti próprio também premiavas sempre que atingisses um objetivo acadêmico, por exemplo, nesse trimestre eu quero atingir uma nota de 16 valores. A ti próprio te compensavas, te premiavas. Falaste em duas questões até agora, né? São mais ou menos 5 que eu pedi. Uma delas, desafiar a si mesmo, né? Por exemplo, acredito eu que é nessa perspectiva, dizer assim, esse trimestre eu só posso tirar notas acima de 14. Por exemplo, um desafio a si mesmo. E também desafiar colegas e professores para te motivarem nesse sentido. Sim. O outro insight que deste é sobre motivação ou prêmio. Sim, os prêmios. A ti próprio também já prometeste um prêmio do tipo, esse ano, esse trimestre, se eu tirar boas notas, vou me pagar um passeio ou algo assim parecido. Na verdade, eu sempre faço isso. Eu sempre que tiro uma nota assim elevada aos colegas ou a mim mesmo, tipo, me superei nas minhas notas. Eu, às vezes, me pego, eu meto um saldo, saio e desapareço da vida de todos, giro sua cidade, aí a festejar com a cara toda alegre, a sorrir, como se alguém tivesse ganhado a loteria. Uau. E qual foi a tua pior experiência a nível acadêmico? A minha pior experiência foi em aulas de biologia. É que eu não fui muito bom assim em biologia, perceber os compostos, as estruturas das biologias, essas coisas. As pentoses. Essas coisas de miose, citoplasma, me complicou muito. Tipo, a primeira vez, na primeira prova que eu tive de biologia, a máxima nota que eu tive no primeiro trimestre foi 12. E eu fiquei desiludido comigo, porque tipo, foi a primeira vez. Qual é o teu limite? A propósito, o teu limite de notas assim, que te motiva a estudar cada vez mais? Meu limite é no mínimo 15 valores. 15 valores. Lembrando, perdão, você sabia que a nossa audiência, a maior parte é brasileira? 80% das pessoas que assistem a esse canal são brasileiros. E não são subscritos. O que eles deviam fazer, na tua opinião? Deviam subscrever, né? Se não perder assim bons conteúdos, na melhor companhia, né? Certo. Muito obrigado. É assim, em Angola, pelo menos, as notas nas escolas são classificadas de 0 a 20. Sim. Noutras realidades é provavelmente de A a Z ou de 0 a 10. Então, o teu limite era 12 valores. Se tivesses abaixo de 12 valores... ficava muito triste comigo mesmo. Eu me perguntava como. E como é que você superou? Como é que superas esse fracasso, essa dificuldade de ter uma nota igual a 12 ou abaixo de 12? Bem, eu superei graças aos grupos de estudo. Aí quando eu tirei esse 12, que eu fiquei muito triste, eu notei que também alguns colegas tiraram a mesma nota e uns tiraram notas abaixo. Certo. Aí nós tivemos a ideia do grupo de estudo para ver se nós vamos assim aumentar a nota e deu certo. Começamos a tirar 14, já foi um começo bom. E começamos mal, mas depois superamos bem. Tivemos 14, 15. Quando eu tirei o primeiro 19 em biologia, eu fiz festa. Uau. Ainda bem que no dia seguinte
que era sábado, eu girei toda a cidade. Eu estava todo alegre, gastei todo o dinheiro que eu tinha. Então, celebrar também é uma recompensa que você dá a si próprio. Sim. Tem uma coisa que me chamou a atenção. Falamos em 5 estratégias que você usa. Até aqui são 3. Desafios, prêmios e grupos de estudo. Sim. Na tua opinião, quando você pode ser bom em muitas cadeiras, quando não sabes, a estratégia certa é se integrar a um grupo de estudo? Ou quando não entendes muito bem certas matérias? Sim. Ou grupo de estudo ou procurar alguém que sabe o que você não sabe, né? Certo. E ele também está precisando de ajuda. Aí você lhe ajuda, ele também tem que, tipo, uma mão lava a outra. Uma ajuda mútua. Yeah. Certo. Se ele não entende matemática, Eu lhe ajudo e ele me ajuda em biologia, caso que é muita coisa que eu não sei assim muito. igual. Uma coisa que é muito importante, uma coisa que se fala muito é que o dinheiro hoje, a maior moeda de troca depois do dinheiro é o tempo. Enquanto estudante, como é que você gere o seu tempo? Tem tanta coisa boa para fazer na nossa faixa etária. Tem muita diversão, tem muitos bons programas, mas também tem a prioridade que é os estudos. Como é que você gere o seu tempo? Bem, na verdade, eu costumo gerir assim num determinado de 8 a 8 horas. Tenho 8 horas de sono, 8 horas de estudo e 8 horas de lazer. Certo. Faço assim, eu durmo durante 8 horas. Certo. Aí, como eu estudo, agora a parte da tarde eu faço 4 horas de lazer, que é durante das 7 às 11. Eu fico assim, ver se eu assisto um bocado, fico nas redes sociais. E aí por aí faço alguma coisa de interessante. Depois lá para quando toca 11h30, 12 horas, eu me preparo para a escola, reviso um bocado, vou na escola, estudo até às 18 horas. Aí eu saio, volto em casa, estudo mais durante 2 horas. Porque o período da escola são 6 horas. Certo. Então, o teu sucesso acadêmico também é fruto dessa divisão do tempo. Já estudaste menos tempo e tiveste os mesmos resultados? Bem, já, tipo, eu tinha tempos que eu só estudava mesmo na escola. Eu chegava na escola, pegava os cadernos, estudava ali com os colegas, ficava aí. Às vezes não estudávamos de verdade, ficavam aí a pegar no caderno, a brincar, a fazer perguntas, por aí. E foi assim que, tipo, nas brincadeiras mesmo que há pessoas que pegam mesmo, tipo, alguém fica aí a brincar que não, isso é igual a isso, não sei o que, a pessoa pega. E quando aparece a pergunta logo no teste ou numa avaliação, aí você capta e lembra, ó, era aquilo que nós estávamos aí a brincar, tipo, faz sentido. Então, nós conseguimos fazer o teste e dá para superar. Então, vou assim chamar. Brincar de estudar também é uma estratégia que você É uma usa. estratégia para quem é assim um pouco brincalhão. Para as pessoas sérias, brincando assim, ele não pode não captar. Certo. Qual é o teu comportamento durante as aulas? Você é o tipo que faz anotações enquanto assiste a aula ou daqueles que ouve, absorve, depois tira anotações ou simplesmente guarda em algum lugar da mente? Bem, na verdade, eu sou aquele que, quando o professor está a explicar, eu ouço e anoto mesmo. Faço as duas coisas. Às vezes costumo anotar, tipo, coisas que eu vou esquecer, anoto. E coisas que eu não vou esquecer, eu não anoto muito, mas fico toda hora perguntando no próprio, para ver se eu entendo mesmo melhor. Tem coisas que você pode ouvir agora, daqui a 1 hora vais lembrar, mas daqui a 2 ou 3 horas, quando fores para casa, vais esquecer. Certo. E aí, tem Então, dias que eu lembro, assim, tipo, o professor explicou, não escrevi nem nada, não captei. Mas quando chega assim na escola, na hora do teste, eu lembro, o professor tinha dito isso. Isso são coisas que eu não anoto, coisas que eu vou me lembrar mais tarde. e como é que você lida, perdão, por exemplo, com as interrupções e, pronto, impedimentos? Do nada estás a estudar e aí te mandam ir para o mercado ou para uma loja. Como é que você lida com isso? Você adapta o teu tempo? Não sei como é que você se adapta a isso. Ok. Na verdade, quando eu estou a estudar assim em casa, eu fico a gravar, né? Eu a estudar, fico aí a me fazer perguntas, ao mesmo tempo eu pego no caderno, num livro, costumava responder.
Aí quando me mandam no mercado ou numa loja, eu fico mesmo a dificuldade de sair e começo a ouvir o que eu estava a falar. Certo. Aí sim, eu fui ao mercado, mas mesmo assim estava a estudar, captando o que eu estava a ler em casa. Certo. E quando eu voltar, continuo. Assim a minha vida vai. Das várias formas de estudar, qual delas é que você melhor se enquadra? Simplesmente ouvir, ler e tirar anotações, ler e fazer questionário, ou simplesmente interagir com as pessoas sobre a matéria? Dessas várias formas, qual delas é a que você mais se adapta? Bem, interagir com as pessoas, porque vo- tendo assim várias pessoas aí, vocês aprendem todos juntos e fica mais fácil. Certo. Porque também há pouco tempo tinha teste de física. Uhum. Aí nós não sabíamos, tinha um exercício muito difícil que o prof, não sei como é que ele fez. Ele meteu o exercício no quadro e nos deu para fazermos. Certo. Nós erramos. Aí ele veio e colocou o exercício certo, colocou o resultado certo. Uhum. E nós ficamos assim na dúvida, como é que o prof conseguiu fazer isso? E depois de uma semana todo mundo esqueceu. Uau. Aí quando tinha menos de 2 dias para fazer o teste de física, o prof ligou para nós e disse que vai sair um exercício igual àquele que nós erramos. Aí todo mundo ficou preocupado. Aí eu fiquei assim a refletir um pouco, pegando o exercício e tentando várias vezes e não consegui. Então juntei alguns colegas aí, todo mundo ficou a conversar, debatendo, aí nós descobrimos o exercício certo, o cálculo certo de como fazer. Certo. Então, interagir é a melhor forma. Sim. E quanto aos internautas, se calhar quem não consegue interagir, como é que ele pode dar o primeiro passo para interagir? Se calhar vamos dizer, é a pessoa mais velha da turma e ele sente-se receoso de se aproximar dos mais novos, ou se calhar é o mais novo da turma, ou é o mais tímido. Qual é a estratégia que você aconselha a essas pessoas para poderem se aproximar dos outros? Bem, primeiro eu ajudo a testar assim, tipo, ensaiando a ti mesmo, como é que vais começar a falar com os outros. Uhum. Tipo, você primeiro analisa. Sim. Como é que a pessoa é? Se vai chegar de uma maneira assim, meio calma, tipo, oi, como é que estás hoje? Chegar. Qual é, amiga? Eu não sei. Assim, depende. Tem que ser informal, Tem mais que ser- informal possível. Sim, uma maneira informal para a pessoa se sentir à vontade contigo. Certo. Ou se for uma pessoa assim, introvertida. Uhum. Aí a pessoa é uma pessoa calma. Certo. Nesse caso, você tem que chegar assim, nas calmas, conversando bem com ela, ok? Pedindo assim um auxíliozinho para diz que estás com dificuldade. Ele também, se ele disser que também está com dificuldade, aí vocês dois se ajudam. Certo. Continuam a conversa e aí vai dando frutos. Certo. Mas primeiro, bem, todo mundo que semeia tem sempre aquela dificuldade. Uhum. Então, mais vale cuidar melhor dessa amizade. Começar mesmo do princípio. Com uma amizade, começar com uma amizade. Sim, com uma amizade. Cultivar bem a terra. Certo. Depois colocar a semente e tratar bem para ver se gera frutos. Certo. Supondo que tiveste muitos imprevistos, né? Para conseguir estudar e estás acima do tempo, tens 2, 3 provas nos próximos 2, 3 dias. Como é que você se viraria, né, estando nessas circunstâncias? Ou se já aconteceu contigo, como é que você se virou? Na verdade, já mesmo. Eu me virei de uma maneira. Até foi uma maneira bem fácil. Eu peguei no caderno da primeira prova que eu ia ter, fiquei só lendo e gravando. Aí sempre que eu estava assim com auricular, as pessoas pensavam que eu estava ouvindo música, mas eu sempre estava a ouvir a matéria. Uau. Aí depois chegou um tempo que eu começava a ouvir, começava a ler a matéria com música, Uau. ou com sons assim, com beats de música. Aí sem voz. sim, Só aí instrumental. sim eu ficava assim, tipo, como se fosse uma música na minha cabeça. Eu lembrava, Uau. ficava assim a cantar, não sei o que. Ficava tipo, eu estava a cantar na prova, mas eu estava a tentar lembrar a matéria. Foi assim que eu superei algumas dificuldades de estudar por menos tempo. Em cima da hora. Sim.
Uau. E uma última questão. Se tivesses que dar um conselho para todos os estudantes que estão a assistir a esse vídeo, qual seria? Um conselho para que eles possam ter sucesso acadêmico como tu tens, como tu és um exemplo na tua turma e para muitos outros jovens ao teu redor. Perdão, qual é o conselho que você deixa para eles? Bem, meu conselho é. Bem, começando na base de tudo, nos estudos, se você não estiver interessado, não vai a lado nenhum. Se tu queres desistir, desiste. Mas não é aquele desistir de estudar, não. Se quer, desiste de desistir, porque se você pegar mesmo nos estudos, se esforçar, faz tipo um desafio, pega e fala assim, se eu conseguir tirar nota máxima nessa matéria, eu prometo fazer algo, tipo, prometo falar com aquela colega que eu nunca tive coragem, ou pagar um novo telefone para mim mesmo, assim, coisas assim pequenas, depois vai evoluindo. Metas, então. Sim, vai marcando metas. Metas, uau. Muito bom. A última das últimas questões. Daqui a 10 anos, como é que tu te vês? E daqui a 10 anos, já me vejo como um estudante, mas também um trabalhador. Yeah. Bem, eu acho que me vejo viver sozinho, assim, com um pouco de sucesso, mas com dificuldades também, porque a vida é assim, tem altos e baixos. Certo. Eu posso ser um estudante assim, de QI acima de alguns colegas, mas se eu brincar nos estudos ou fazer alguma asneira mesmo, sou capaz de ir no fundo do poço. Certo. Então, daqui a 10 anos, te vês como um homem bem sucedido, Mas não muito. mas não muito. Por quê? Bem, porque na verdade mesmo, aqueles que mais se focam no estudo nem sempre acabam bem. E aqueles que não se focam no estudo, você vê que são chefes, como mesmo, essa é a realidade do nosso país. Aqueles que você vê que sempre folgava na aula, faltava respeito nos professores, não tirava notas máximas. Daqui a 10 anos, quando você tiver um emprego, você precisa ter, tivesse numa entrevista de emprego, você vai ligar para sair e você olha ele com fato, gravado no telefone, você pergunta, ele vai falar que é chefe de um sítio. E você não acredita. Mas porque você está assim, sem trabalho nenhum, mas você era o mais dedicado da turma. Certo. Então é preciso achar Equilíbrio. esse equilíbrio entre estudo e carreira profissional. Essa é a que te vejo daqui a 10 anos. Yeah. Bem sucedido, equilibrado entre a carreira profissional e os estudos, com inteligência emocional para lidar com os problemas que todos nós lidamos todos os dias. Uau! Dário, foi muito bom conversar contigo. Obrigado. No Clube das 5. Obrigado nós, Clube das 5. Acredito que você é parte dessa equipa Tá que bom. nos ajudou a montar esse cenário. Acredito que os nossos internautas, os nossos subscritos e aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez também gostaram de ter ouvido, de ter recebido esses insights. Pelo menos as 5 estratégias que Dário trouxe para nós. A primeira delas é se desafie. Se você quiser ser bem sucedido academicamente, se desafie. A segunda é se premie, dê prêmio para si mesmo. E a terceira, não seja orgulhoso, se integra num grupo de estudos. Quarta, divida bem o seu tempo. E última, não menos importante, tire sempre notas e faça questionamento aos professores ou aos colegas. Dário, muito obrigado. Até a próxima. Nós estamos juntos. Enquanto você que está aí do outro lado, se subscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, coloque um gosto e partilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Siga as minhas redes sociais e ajude-lhe. Até o próximo vídeo. Saúde!